Na semana passada, meus irmãos, nós adentramos nessa porção do livro de Daniel, que é reconhecida por muitos como sendo a porção mais difícil, mais controversa desse livro e um dos textos mais difíceis de toda a Sagrada Escritura. Nós vimos então como os dois temas principais que são abordados ao longo de todo o livro de Daniel, a soberania de Deus e a exortação constante ao povo de Deus que guarde a esperança das promessas do Senhor para que então se mantenham fiéis ao Senhor. Nós vimos como esses temas principais conduzem também o entendimento dessa porção, que é uma porção um pouco mais complexa, mais difícil, registrada por Daniel. Assim, mesmo em meio à grande simbologia e aos elementos que não ficariam totalmente esclarecidos para Daniel e para aquele povo daquele período, aquele povo no exílio, no cativeiro, por conta ainda do progresso da revelação, ainda assim, a revelação das 70 semanas traziam ali uma mensagem central para o povo de Deus no cativeiro, para o povo de Deus que vivia aquele momento com Daniel. E a mensagem é o tema dessa nossa pregação, que tanto da anterior como dessa, que é o reino eterno de Deus virá. O reino eterno de Deus virá. Nós nos propomos a ver 3 pontos nessa porção, 3 pontos que conduzem ao entendimento desse tema acerca do reino de Deus. Esses 3 pontos que nós vimos, que eu mencionei no último domingo, foram o contexto da revelação, o conteúdo da revelação e a esperança da revelação. Nós vimos, no último domingo, o primeiro desses pontos, o contexto da revelação. E nós vimos que o contexto da revelação dada a Daniel é a resposta da oração que foi feita por ele, ao longo do capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 19. É o contexto dessa oração e daquilo que está na mente de Daniel que nos traz o caminho para o entendimento dessa revelação que é dada a ele. Nós vimos uma série de versículos em Daniel, em Deuteronômio, principalmente em Jeremias, que nos mostraram como o anseio de Daniel ia muito além da libertação do povo no cativeiro ali. Ia muito além do fim do exílio e da reconstrução da cidade santa. Mas essas promessas, de acordo com aquilo que Daniel revela em sua oração, essas promessas estavam intrinsecamente, intimamente conectadas à promessa da nova aliança dada ao povo de Deus. Nós vimos isso no domingo passado. Essas promessas estavam intimamente relacionadas a uma ação extraordinária de Deus que garantiria que o seu povo não mais se rebelaria contra ele e não mais receberia o juízo por seus pecados. A oração de Daniel, e isso foi um ponto que nós enfatizamos, a oração de Daniel não era simplesmente pelo fim daquele período específico de juízo de Deus para com o povo, não era simplesmente pelo fim da dor, pelo fim do sofrimento do povo, pelo fim do castigo, não. A oração de Daniel era pela restauração definitiva do povo de Deus, pelo cumprimento das promessas do Senhor que afirmavam que aquele seria o povo de Deus e que Deus seria o Deus desse povo. A oração de Daniel era pela chegada do reino eterno de Deus, pela justiça eterna de Deus em meio ao seu povo. Essa esperança é o pano de fundo na qual se deve entender a revelação dada a Daniel. Hoje, irmãos, nós veremos mais um desses pontos. Eu tinha a intenção de finalizarmos os 2 últimos pontos hoje, mas não será possível. Então, hoje nós veremos o segundo destes pontos, essa segunda porção relacionada ao entendimento desse tema, que trata do conteúdo da revelação. E dentro desse conteúdo da revelação, nós veremos aqui 3 tópicos associados ao conteúdo dessa revelação e que nos permite entender o tema de que o reino eterno de Deus
virá. Nós veremos aqui o tempo de Deus, como sendo o primeiro desse tópico, nessa revelação. Nós veremos aqui a obra do ungido, como sendo o segundo tópico. E veremos, por fim, o progresso da revelação em meio a esse conteúdo daquilo que é revelado por Daniel. Então eu gostaria de ler a partir do versículo 24, essa porção que nós nos deteremos mais hoje. Após essa leitura, gostaria de fazer mais uma oração para que possamos iniciar nesse texto. Daniel, capítulo 9, a partir do versículo 24. Já quando o anjo Gabriel está trazendo aqui a revelação a Daniel, ele diz o seguinte: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos, por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Vamos orar. Senhor amado, nós somos totalmente dependentes do teu agir, do teu Santo Espírito, da iluminação do alto, para que entendamos a tua palavra. E a entendamos não somente com nossas mentes, mas também com o nosso coração, de maneira que sejamos tomados por ela, de maneira que não possamos viver sem olhar para ela e, sendo iluminados para ela, viver de maneira digna daquilo que foi revelado a nós. Senhor, somos fracos, somos ainda pecadores, mas cremos na obra de Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso te pedimos, Senhor, fortalece-nos por meio da tua palavra, santifica-nos por meio da tua palavra e nos permita dobrar nossos joelhos diante do senhorio de Cristo, diante da maravilhosa revelação que recebemos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, veremos então hoje o conteúdo dessa revelação que foi dada a Daniel. E o primeiro ponto que eu gostaria de abordar nesse conteúdo para a nossa reflexão é o tempo de Deus. Ou poderia ser também o modo de agir de Deus, mas fica o tempo de Deus. A revelação trazida pelo anjo Gabriel, que nós vimos que é a resposta de Deus às orações de Daniel, essa revelação não começa de maneira muito animadora para Daniel. Se nós verificarmos aqui o início do versículo 24, nós encontramos o seguinte: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. A restauração definitiva do povo de Deus, o cumprimento das promessas que foram entregues por Jeremias, a nova aliança tão aguardada, nada disso chegaria ao fim dos 70 anos do exílio, como Daniel havia orado e como ele havia interpretado as Escrituras. Esse período de juízo tão sofrido ali do povo de Deus era uma pequena parte de um plano muito maior do Senhor, que não levaria apenas 70 anos, mas 70 semanas, ou, como eu até já citei para os irmãos, literalmente 70 setes. E nós veremos porque é importante destacar esses 70 setes. É claro que a interpretação, que a tradução está corretíssima, ao colocar como 70 semanas, mas literalmente é escrito como 70 setes. Alguns estudiosos de linha mais literal, mais dispensacionalista,
compreendem que 70 semanas aqui correspondem a um período literal de tempo de 490 anos. 70 semanas de anos. 490 anos. No entanto, literalmente esses números não batem. Parece aquela história de cobertor curto, né? Quando se puxa de um lado, se descobre do outro. Então, quando algumas datas são fixadas para marcar o início da profecia, isso acaba dando problema lá no final e vice-versa. Então, os números não fecham, as contas não fecham. Outros, menos literais, aqueles que entendem o progresso da revelação ao longo dos testamentos, da palavra do Senhor que nos foi dada, a teologia batista entende que, por conta desse ser um texto apocalíptico, repleto de simbologias, e ainda pelo fato desses números, dessas palavras 7 e 70 serem fortemente simbólicas nas Escrituras e ainda extensivamente utilizadas para expressar totalidade, para expressar perfeição, para expressar integralidade, estes entendem que, embora sim possamos ter aqui 70 semanas de anos, com referentes históricos importantes para o povo de Deus, mas estes números, quando combinados, ou quando multiplicados, ou quando percebidos aqui na Escritura, trazem uma representação de totalidade, de completude, que apontam para algo além, apontam para a necessidade de Daniel de ampliar sua perspectiva acerca do plano de Deus para a restauração do seu povo. É isso que essa expressão está apontando. Daniel precisava ampliar a visão, precisava entender a partir de uma perspectiva mais ampla. É algo similar, irmãos, ao que acontece em Mateus 18. Mateus 18, versículos 21 e 22. Nós temos todo o capítulo 18 de Mateus, o Senhor falando ali sobre perdão, sobre tratamento do pecado e perdão. E então Pedro, aproximando-se do Senhor, ele pergunta no versículo 21 e 22, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ninguém aqui interpreta que Pedro estaria obrigado a perdoar o seu irmão 490 vezes e nenhuma mais. Ninguém interpreta esse texto assim. O que o Senhor Jesus está mostrando a Pedro aqui é que a perspectiva dele sobre o perdão era muito pequena. Precisaria ser ampliada, precisaria ser expandida. É por isso que logo em seguida o texto seguinte a esses versículos é aquela parábola do credor incompassivo, onde o Senhor mostra ali o que é o perdão, como os discípulos de Jesus devem perdoar. Algo similar está acontecendo aqui com Daniel. A revelação dada a Daniel está desafiando a perspectiva dele sobre o plano de Deus, tanto para a restauração do seu povo, como para a chegada do reino eterno de Deus. Daniel, a revelação dada aqui a Daniel, está desafiando a perspectiva dele sobre a maneira de Deus agir. Sobre como os seus anseios, os anseios de Daniel, acerca das promessas de Deus e das promessas do reino de Deus seriam satisfeitos. Irmãos, precisamos lembrar que Daniel aqui tinha cerca de 80 anos. Daniel tinha vivido uma vida de luta, de sofrimento em terra estrangeira e, sobretudo, como temos aqui registrado, uma vida de fidelidade ao Senhor. Uma vida de estudo da santa palavra de Deus que o levou a perceber os sinais da queda da Babilônia como sendo ali, como dando a ele um entendimento do cumprimento das promessas que foram feitas por Jeremias, e que essas promessas estavam chegando, e então ele ora, e enquanto ele orava ainda, ele recebe essa revelação ali do anjo Gabriel, e a resposta que chega, a primeira coisa que Daniel ouve acerca dessa visão, é que não 70 anos, mas 70 semanas estavam determinadas para o povo de Deus
e para a santa cidade. A revelação dada a Daniel está desafiando a perspectiva dele sobre o plano de Deus e sobre a maneira de Deus agir. Sobre como Deus age. A revelação dada a Daniel também desafia as expectativas que nós nutrimos sobre a maneira como Deus opera em nossa vida. A revelação dada a Daniel desafia as nossas expectativas, irmãos, sobre como Deus age em nossas vidas. Nós vivemos em uma era do resultado rápido e da teologia, da idolatria, do conforto. Onde pessoas idolatram o conforto. As pessoas não querem esperar. O tempo urge. O macarrão tem que ser feito em 3 minutos. O áudio do WhatsApp ou o vídeo do YouTube tem que ser reproduzido em 2 vezes. Eu não vou esperar isso ser reproduzido em 1 vez apenas. Se eu preciso estudar um assunto, eu não vou ler um livro, eu assisto um vídeo em 2 vezes de velocidade. Né? Se eu preciso de uma informação mais específica, eu busco no Google, ou no ChatGPT, ou no Bard agora, né, que é o ChatGPT do Google. Não se engane, irmãos. Essa mesma atitude é levada para o modo como nós nos relacionamos com o Senhor e com os nossos irmãos. É levada. Nós queremos que o Senhor transforme a nossa vida em um piscar de olhos. Nós queremos que em um estalar de dedos, Ele remova tudo aquilo que está nos frustrando em meio ao caminho, em meio à peregrinação que estamos percorrendo. Nós desejamos conforto, descanso e gozo em um mundo que não é nosso, em um reino ao qual nós não pertencemos. E quando as dificuldades chegam, e pior, quando as dificuldades se prolongam, quando passa muito tempo, quando as lágrimas não são enxugadas no tempo que nós esperávamos, quando o sofrimento permanece e o cansaço não recebe alívio, por favor, lembrem que a situação de Daniel aqui. Nós vimos como o estado de Daniel nesse período, dessas visões que ele recebeu, era um estado de cansaço. Daniel estava enfraquecido, sem forças. Lembrem disso. Quando meses se tornam anos e o alívio não chega. Quando você percebe que alguns problemas até foram resolvidos, ou até não te incomodam mais tanto, mas outros problemas surgiram e foram colocados no lugar destes. Quando nós somos esmagados pelo sofrimento e pela angústia que se prolongam, tudo que nós queremos é alívio imediato. É descanso. E então, irmãos, nós esquecemos que o plano de Deus é muito mais grandioso daquilo que nós temos percebido, daquilo que nós imaginamos. Nós percebemos que está faltando olhar para o alto, olhar acima do sol, olhar com olhos que esse mundo não pode perceber, não pode utilizar, não pode ter. As lágrimas devem limpar os nossos olhos para a verdade que olhos carnais jamais conseguirão enxergar, mas você está preocupado em enxugar essas lágrimas antes do tempo. As dores e os sofrimentos devem dobrar os nossos joelhos, devem nos tornar mais humildes, devem nos tornar mais sensíveis, mais dependentes do Senhor, mas você está preocupado em aliviar a dor, em se colocar de pé e agir por conta própria, no controle da situação. As 70 semanas reveladas aqui a Daniel, irmãos, nos lembra quem está no controle de tudo e como ele age no tempo correto. De maneira que todas as coisas, e todas as coisas são todas as coisas cooperem para o bem do seu povo, para o nosso bem. Essa verdade, irmãos, deve nos fazer mais pacientes, mais mansos. Lembrem lá da mansidão que nós aprendemos no Sermão do Monte. Mansos, que esperam no Senhor, não ansiosos, apesar de tudo que acontece ao nosso redor. Mesmo quando o sofrimento, a dor e a angústia se prolongam e o alívio não vem, mesmo quando você não vê as coisas melhorando, mesmo quando você não sente que vai ficar tudo bem,
ainda assim devemos permanecer pacientes, mansos, porque confiamos que aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou para nos resgatar desse reino de trevas e nos dar a ele por herança, nós confiamos que este está no controle de todas as coisas. Meu irmão, perceba uma coisa. Nós já falamos sobre isso aqui, mas precisamos lembrar disso. A sua dor tem um propósito. O seu sofrimento não é para a morte. Não é para a morte que você sofre. Se você é um crente em Cristo Jesus, o seu sofrimento não é para a morte. Você não está nas mãos de um homem cruel e vil que se deleita em ver você sentindo dor. Não, você está nas mãos do Deus que, por amor àqueles a quem Ele escolheu, Ele desejou moer o seu único filho, o seu perfeito filho, para que a sua justa ira fosse apaziguada nele e não em você. Perceba isso. Isaías fala sobre isso. Os últimos versículos de Isaías 53, hoje nós não cantamos, mas no domingo passado nós cantamos. Os últimos versículos de Isaías 53 falam sobre isso. Todavia, Isaías 53, 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, e ele deu, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhes darei muitos como a sua parte. E com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Confie no tempo do Senhor, irmão. Confie no tempo do Senhor. Confie no agir do Senhor. Confie no plano do Senhor. Suporte alegremente as provações, as dificuldades. Tais coisas têm um propósito bom e perfeito para a sua vida. E é dentro desse contexto que acabamos de ver aqui, daquilo que o Senhor ofereceu em favor daqueles a quem Ele amou, que nós entramos no segundo ponto para entendermos o conteúdo dessa revelação, que é a obra do ungido, que continua aqui no versículo 24. Daniel 9, 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. 70 semanas estão determinadas. E então, a solução definitiva para o cativeiro, para o exílio, para tudo aquilo que o povo de Deus tem passado nesse mundo será dada. Observe, irmãos, não somente como um novo êxodo. O que está sendo dito, o que está sendo revelado, lançado luz acerca das promessas do Senhor, é que essa libertação do cativeiro não seria apenas um novo êxodo, onde o povo partiria da Babilônia em direção a Jerusalém novamente. Não, mas uma nova criação. Uma última semana, o último período das 70 semanas, nós veremos aqui o último 7. Uma última semana que estabeleceria definitivamente o ideal de Deus na criação, revelado lá na primeira semana, em Gênesis. A obra que responderia definitivamente o anseio de Daniel, que foi demonstrado na sua oração, desde o versículo 1 ao versículo 19. Quando então Deus faria cessar a transgressão? É o que nós encontramos no versículo 24. Quando então Deus acabaria de uma vez por todas com a rebeldia
daquele povo, do seu povo, colocaria um ponto final, um ponto definitivo à maldade do povo, à corrupção do povo, daria fim aos pecados. Quando então Deus expiaria a iniquidade, purificaria do pecado. E aqui nós temos uma linguagem sacerdotal, irmãos. Somente com sangue, com sacrifício, isso seria possível. Somente com a morte do ungido, como é dito um pouco mais à frente, isso seria possível. Traz a ideia de pacificar, traz a ideia de reconciliar aqueles que estavam apartados. Quando então Deus ungiria o Santíssimo, ou o Santo dos Santos, como nós encontramos aqui, o Santíssimo, e traria a justiça eterna, o reino eterno que já havia sido prometido. O que nós encontramos aqui nesse versículo 24, que inicia essa revelação, é que viriam dias em que o domínio do pecado, o domínio do poder do pecado, seria quebrado. E o castigo, a culpa pelo pecado seria expiada. Viriam dias. O Senhor colocaria um novo coração no seu povo. E esse novo coração amaria a lei do Senhor, como temos visto aqui. Iniquidade e rebelião não seriam mais a marca do povo, como nós encontramos na oração de Daniel. Não seria mais. Mas sim santificação, desejo e luta intensa por santidade, pelo caráter de Deus sendo manifestado no meio do povo de Deus. E atenção, irmãos, nós temos visto aqui sobre santidade em diversas pregações, ensinos, na EBD sobre os 10 mandamentos e também aquela que nós vimos hoje em mais uma aula, né, a santidade e a lei de Deus. E nós precisamos perceber aqui esse contraste entre a resposta dada na revelação de Daniel, a revelação dada a Daniel, essa resposta vinculada à nova aliança e o anseio de Daniel demonstrado lá na oração que ele fez. Esse contraste entre um povo que era marcado por iniquidade, desobediência e pecado e que agora não mais seria marcado por isso. Então observem, o anseio por santificação é uma marca inerente, inseparável, essencial da nova aliança. O anseio por santificação é uma marca essencial da nova aliança. A santificação para aqueles que foram feitos parte da nova aliança em Cristo Jesus, a santificação por aqueles que foram feitos parte dessa nova criação em Cristo Jesus, aqueles que foram regenerados, aqueles que estavam mortos em seus delitos e pecados, mas que receberam vida do Senhor, a santificação nunca será um peso para estes. Nunca. Nunca será um cesseamento de direitos, como nós vimos no devocional hoje pela manhã. Nunca. Não será. Nunca será a retirada de algo que era precioso para este e que agora está sendo tomado. Não. Não é isso. Santificação não é isso para aqueles que fazem parte da nova aliança. Aqueles que ganharam vida em Cristo. Sabe, aquelas pessoas que dizem assim, olha, eu gosto muito dos crentes. Eu gosto de ir nos cultos. Acho bem interessante, gosto de ouvir pregações, muito legal, gosto muito, mas eu não vou deixar de fazer aquilo que eu sempre fiz a minha vida toda. Eu não vou deixar de usar as roupas que eu sempre usei, eu não vou deixar de fumar o meu cigarrinho, eu não vou deixar de falar as minhas pequenas mentiras que eu preciso falar de vez em quando. Não, isso eu não vou fazer não. Eu posso até ir para a sua igreja, mas eu não vou deixar de curtir as minhas farras com aquelas pessoas que eu gosto de curtir e fazer aquilo que eu gosto de fazer. Eu não farei isso. A santificação nunca será um peso para aqueles que a luz do Evangelho resplandeceu, revelando a glória de Cristo. Nunca. Para estes, meus irmãos, para aquele que viu a glória de Cristo, a santificação é uma manifestação da graça de Deus. É um privilégio. É um dom do Senhor, um presente, é ganhar mais de Cristo. E por ganhar mais de Cristo, nada daquilo que ficou para trás importa. É refúgio, é lixo. Crentes querem sim ser santos, apesar das dificuldades.
apesar das lutas constantes e das quedas, mas o desejo intenso do coração do crente é ser santo, porque essa é a nova natureza que foi dada a ele. É assim que ele é. Crentes não buscam brechas na palavra de Deus, crentes não buscam brechas ou desculpas nas circunstâncias que estão passando na vida para então serem coniventes com o pecado. Não! Crentes querem ser santos. São ímpios que esperneiam quando são encurralados para que sejam santos, para que obedeçam ao Senhor. Crentes não. São ímpios que se debatem, que gritam e que mordem aqueles que estão os encurralando por conta da verdade da palavra de Deus. E eles fazem isso porque isso faz parte da natureza de quem eles são. Faz parte de quem eles são. É claro, irmãos, que existem momentos de fraqueza espiritual. É claro que existem questões relacionadas à imaturidade, à caminhada cristã. Existem tais coisas, mas não faz sentido ter que ficar convencendo aquele que se diz crente a buscar santificação. Porque é isso que ele quer. Esse é o anseio dele. Ser mais parecido com Cristo. Ter mais de Cristo. Perceber mais o caráter de Deus sendo moldado nele. É por isso que o seu novo coração anseia. É isso. Imagina aí aqui nós temos algumas crianças de colo, né? Imagina uma criança de colo que não fala, que depende em tudo dos pais. Em tudo. Você não precisa convencer essa criança a tomar o peito da mãe e mamar. Você não precisa convencê-la disso. Não precisa. Filho, olha, agora a mamãe vai dar o mamar. O pessoal chama de todo nome, eu não sei qual é o que você chama aí, né? A mamãe vai dar o mamar para você se alimentar. Por favor, pega aqui, mama. Você não precisa disso, não precisa. O anseio daquela criança é pelo leite. É isso que dá prazer, que dá gozo a ela. É isso que a satisfaz, que dá senso de existência a ela. Não precisa estar empurrando o peito, não. Não precisa. Basta sentir de longe o cheiro que ela busca, que ela chora, que ela quer. Não faz sentido ter que ficar duelando, ter que estar medindo forças, convencendo o tempo todo um crente de que ele precisa ser santo, de que ele precisa ouvir a palavra do Senhor, de que ele não pode ser moldado por esse mundo. Não é para ser assim, não pode ser assim. Não faz sentido ter que ficar o tempo todo dizendo ao crente que ele precisa dar ouvidos à voz do Senhor por meio da sua santa palavra, que confronta a velha natureza dele. E essa é outra marca inerente, essencial da nova aliança, que nós vemos aqui também sendo comparada entre a oração de Daniel e a revelação que é feita. Submissão à palavra de Deus e aos seus servos. Nós encontramos aqui essa como sendo uma segunda marca apresentada entre esse contraste daquilo que Daniel ansiava e aquilo que foi revelado na profecia das 70 semanas. Ao invés da negligência pelas palavras dos profetas, dos servos de Deus, que em nome de Deus falaram ao povo, nós vemos Daniel orando e falando sobre isso no versículo 6, quando ele diz assim, no clamor dele ao Senhor: e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. Ao invés de negligência pela palavra dos profetas, a nova aliança marcaria um povo não mais de dura cerviz, não mais de coração de pedra, mas de coração de carne, com ouvidos para ouvir. E o próprio Deus garantiria isso, selando as suas palavras, selando sua visão, selando a profecia, como ele diz aqui. Selar a visão, aqui no versículo 24, é selar com o selo da autoridade que confirma e garante aquilo que está escrito. É isso. É como Paulo escreve aos Efésios, capítulo 1, versículo 13: vós fostes selados com o Espírito Santo da promessa. E isso garante que cumpriremos o propósito para o qual Deus nos escolheu, como ele começa esse capítulo 1.
propósito de sermos santos, irrepreensíveis perante Ele. Versículo 4. A obra do ungido, a obra do Messias, do Santíssimo, do Cristo, traria a solução definitiva que Daniel tanto ansiava para o problema do pecado do povo de Deus. A obra do ungido, Jesus Cristo, do Cordeiro de Deus, foi a obra dele, irmãos, que garantiu que Satanás não mais enganaria os eleitos de Deus. Talvez você que esteja aqui ache ainda que seja impossível abandonar os seus pecados, abandonar a impureza, a vida impura que você vive, abandonar a iniquidade que você vive. Talvez você ache impossível que seja arrancado de você aquelas características pecaminosas que você associa a quem você é. Mas a obra de Jesus Cristo, o sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário, é suficiente e poderoso para libertar de todo pecado. Creia nisso. Descanse nessa verdade. Lute olhando para isso, olhando para a cruz, diante da cruz. A obra do Filho de Deus quebrou o poder do pecado para todo aquele que crê nele, em Jesus Cristo. Confie em Jesus Cristo. Entregue sua vida nas mãos dele para a sua salvação. Nós vimos então, até aqui, dois tópicos associados ao conteúdo dessa revelação. O tempo de Deus, ou o agir de Deus, a obra do ungido, e agora finalizaremos com o progresso da revelação. Eu fiz questão, irmãos, de trazer mais uma mensagem na próxima oportunidade, justamente para que pudéssemos digerir aos poucos esse texto e também aproveitarmos melhor aquilo que recebemos dele. Além da obra do ungido, a visão dada a Daniel também revelou que essa restauração prometida ao povo de Deus aconteceria em 3 estágios. E é isso que nós encontramos do versículo 25 ao 27. Vamos ler novamente do versículo 25 ao 27 de Daniel 9. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos, por 1 semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Existem divergências em relação ao significado dessas divisões aqui das 70 semanas. Existem divergências também em relação a quem é este que fará firme aliança com muitos, ou superior aliança com muitos. Essa palavra firme também poderia ser traduzida assim, uma aliança superior. Mas se seguirmos a linguagem e a estrutura pactual que nós encontramos ao longo de todo esse capítulo 9, e foi apresentado e foi visto aqui, se seguirmos essa estrutura, o contexto da oração de Daniel, que nós já vimos aqui, ao considerarmos tais coisas, nós chegamos ao seguinte entendimento. Embora essas semanas elas sejam simbólicas, elas, mesmo sendo simbólicas, elas se relacionam com a história humana, estabelecendo um intervalo de tempo que, embora não sejam estritamente literais, apontam para períodos onde os eventos anunciados aconteceriam. E nós veremos isso um pouco mais na próxima mensagem. Como existem esses referentes na história, onde tais acontecimentos foram importantes
A revelação sobre tais acontecimentos foi importante para nutrir a esperança do povo de Deus. E nós veremos isso na próxima mensagem, no terceiro ponto. O primeiro intervalo de tempo, as 7 semanas aqui, é o período que vai da saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até que Jerusalém fosse edificada. E aqui, irmãos, existe imagem tanto para a data que marca o início, se foi quando Ciro deu o decreto, se a restauração é quando o templo foi levantado, se foi quando os muros da cidade foram levantados. Existe muita margem aqui, por isso que não é possível considerar literalmente essas datas. O segundo intervalo de tempo, as 62 semanas, é o período que vai dessa reconstrução da cidade de Jerusalém até o ungido, até Jesus Cristo, até a sua vinda a este mundo. O último intervalo de tempo, a última semana, esse grande 7 poderosamente simbólico que fecha toda a história, é inaugurada com a morte do ungido, com a morte de Jesus Cristo, e vai até a sua segunda vinda, quando ele destruirá o assolador. Observe, irmãos, no versículo 26, esse é um ponto importante de notarmos aqui. Depois das 62 semanas, o ungido será morto. O texto é muito claro em descrever que a morte do ungido inaugura a última semana. E é importante destacar isso porque muitos estudiosos de linha dispensacionalista entendem que após a primeira vinda de Cristo, essa última semana ela foi adiada e somente iniciará com a vinda do anticristo, como se fosse um hiato, um parênteses na história. Um período em que Deus trataria especificamente com a igreja e a história pararia aqui nesse ponto. O que não faz sentido com o texto que descreve que a última semana é inaugurada pela morte do ungido. Nesse intervalo, irmãos, dessa última semana, durante metade da semana, o ungido fará firme aliança, superior aliança com muitos. Não é o anticristo que faz essa aliança. E esse texto, irmãos, nós temos que perceber, é um texto difícil, gramaticalmente difícil. Esse ele fará firme aliança poderia ser referente ao assolador que vem depois, ao povo de um príncipe que virá, ou ao ungido. Mas a linguagem de aliança, a linguagem pactual, o termo aliança, tão associado a Deus, isso não permite que este seja outro senão Jesus Cristo, o ungido que faz aliança superior por meio do seu sangue, o sangue da nova aliança. Essa primeira metade da semana é o tempo da pregação do Evangelho, que promove essa aliança com muitos, de muitos com o ungido. É o milênio que nós vimos aqui na escatologia reformada. O milênio onde Cristo já reina no meio do seu povo, a igreja, e através do seu povo, por meio do qual o reino avança, até chegar à sua plenitude. Irmãos, isso, eu sei que tais coisas, né, eu fiz questão de terminar agora com esse ponto para que possamos refletir e voltarmos na próxima oportunidade, mas é muito importante, irmãos, lembrarmos, sermos constantemente lembrados. O reino eterno de Deus virá, ainda virá plenamente, ainda será consumado, mas ele já veio. Ele já foi inaugurado também. E é na igreja do Senhor que nós desfrutamos desse reino, do domínio do nosso rei, da segurança que não pode ser encontrada neste mundo, mas somente nesse reino que já foi inaugurado, nesse rei que nos guarda. Na próxima mensagem em Daniel, ainda nesse texto, nós veremos ainda esses estágios revelados das 70 semanas. Nós aprofundaremos nesses referentes históricos, em como isso aconteceu no meio do povo de Deus, no cumprimento dessa revelação para o povo daquele período, e como isso marca, exatamente no nosso último ponto, a esperança que precisava ser dada àquele povo que passava por cada uma daquelas situações, por cada uma daquelas ocasiões. A esperança que revelava
que o reino eterno de Deus viria. É isso que nós veremos. A esperança que essa revelação traz ao povo de Deus, mesmo em meio aos maiores sofrimentos. É isso que veremos com a graça do Senhor. Então que o Senhor nos abençoe, irmãos, nos conduza, nos permita enxergar e viver de acordo com essa verdade de que o reino eterno de Deus virá plenamente. Será consumado. A obra do ungido permitiu isso. A obra do ungido garantiu isso. Mas ele também já veio. E nós precisamos desfrutar de todos os privilégios que encontramos em meio a esse reino que já foi inaugurado. Em meio ao povo de Deus, a igreja do Senhor. Vamos orar, irmãos. Senhor amado, ó Pai, nós vivemos em um mundo que muito facilmente lança suas garras sobre nós. Nós tão facilmente somos ofuscados pelas falsas luzes deste mundo. Mas te pedimos, Senhor, que o Senhor, por meio da obra do Teu Santo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que o Senhor nos fortaleça para que possamos olhar somente para a verdadeira luz, a luz de Cristo que resplandeceu em nosso coração, para que possamos viver de acordo com o reino que já recebemos, vivendo para o Senhor e não para este mundo. Que possamos, Senhor, entender o privilégio de termos os grilhões quebrados, os grilhões do poder do pecado quebrados em nós, de maneira que possamos caminhar em santidade, buscando a santificação, buscando testemunhar do caráter de Cristo em nós, apesar de nossas fraquezas, apesar de nossas quedas, mas de ter esse desejo intenso em nosso coração. Ó Senhor, fortalece-nos nessa verdade, santifica-nos nessa verdade. Abençoa o Teu povo, Senhor, até o dia em que o Senhor Jesus Cristo retornará. E então nós seremos totalmente, plenamente dele. Em nome do nosso Redentor que nós pedimos, Senhor. Amém.